Nas redes sociais, já sabe da live de hoje, já estão aqui os nossos convidados, certo? Queria agradecer aqui o Jonas Urias, que é técnico da Seleção Brasileira Sub-20, é um cara que trabalha muito tempo no futebol feminino, tem um prazer muito grande de falar de futebol feminino, sei que corre na veia, né? Falar de futebol feminino, e hoje ele está aqui conosco para participar dessa live com o pessoal aqui da região do Vale do Paraíba. Jonas, obrigado pela participação com a gente, um grande abraço, boa noite. Boa noite, João. Um prazer estar aqui falando com vocês. Um prazer compartilhar desse bate-papo com dois professores na modalidade. Professor Arismar, um companheiro de longa data aí em várias batalhas nos campos do futebol feminino. Um prazer. Professor Márcio, muito boa noite. Espero que a gente tenha uma noite bem agradável, que a gente possa trocar muitas ideias aí, que seja de bom proveito para todo mundo. Legal, daqui a pouco começa a aparecer as perguntas, se a internauta pode participar com a gente, entrar na live, participar. Nós estamos no site www.valeflash.com.br, Valeflash Esportes, que também está no ar e vai ser compartilhado pela página do Taubaté, pela página do Futebol de Pinda. Com certeza você pode entrar e fazer suas perguntas, nós estaremos aí reproduzindo as perguntas. Arismar Júnior trabalha com o futebol feminino do Taubaté, já conheço o trabalho do Arismar pai, do filho, e agora mais próximo, né, do trabalho que é realizado no futebol taubatiano. Acompanhamos o ano passado toda a participação no Campeonato Paulista, até no jogo contra o São Paulo, no Pacaembu, no estádio Joaquim de Moraes Filho. Estávamos preparando para ver o Taubaté subir para a Série A1 no futebol masculino e depois começar a acompanhar o futebol feminino. Parou, mas se Deus quiser tudo vai voltar. Arismar, obrigado pela participação, um abraço, boa noite. Habilita aí, desabilita aí, Arismar. Opa, vamos lá. Agora sim, boa noite. Boa noite, João. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um momento muito agradável, muito bom para nós, né? Com duas feras do meu lado aqui. Eu, o Jonas, já conheço já numa longa data, já nos encontramos dentro e fora do campo. O Márcio é um guerreiro, né? Um grande profissional que eu acompanho pelas redes sociais. Tenho certeza que nós vamos passar um momento muito proveitoso. Tá certo. Professor Márcio trabalha com esporte, com futebol em Pindamonhangaba, futebol feminino de forma especial, na CEMELP, na Secretaria de Esportes. Eu conheço o Márcio faz muito tempo e hoje ele é uma pessoa voltada para a esportiva. Márcio, obrigado pela participação. Vamos falar bastante de futebol feminino, futebol de campo, futsal e como está o esporte feminino em nosso país. Boa noite. Ô, João, boa noite. Primeiro aí, obrigado aí pelo convite, né, de poder estar junto com vocês aí, a gente poder aprender, se informar e também falar um pouquinho, né, do futsal feminino, junto com essas feras aí do futebol. Boa noite também aí ao Jonas, boa noite ao Júnior. Eu tive muito mais contato com o Arismar pai, né, do que com o Júnior, na época que eu trabalhei também aí na Secretaria de Esporte de Taubaté. E o João, você conhece os dois do esporte, né, eu acho? Com certeza. A mim você conheceu fora do esporte, em outra área totalmente diferente, que foi do programa Interagir, você deve lembrar disso, né? Exatamente, como comunicador aí, né? Nos bons tempos lá de Moura César, né? Começando a carreira, eu era jornalista, eu falei, pô, esse rapaz ele leva jeito, né? Aí hoje você está aí militando no esporte. Um prazer ter você com a gente aqui, tá bom? Obrigado, João. Tá certo. Ô, Jonas, deixa eu começar a falar com você aqui. É o seguinte, né? Tudo na vida, né? Tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem, a coisa boa, foi poder, que não é normal, pegar um domingo à tarde e assistir um jogo de futebol feminino, né? Do PAN, né? Poder voltar, quer dizer, a grande mídia procurando dar um espaço para o futebol feminino. Tomara que depois dessa pandemia que isso continue acontecendo, né? A gente sabe que há um espaço para os esportes, o futebol é um esporte popular, mas, evidentemente, que o futebol masculino tem mais espaço na mídia. Se espera que depois dessa pandemia a coisa possa melhorar também para mais espaço para o futebol feminino? Eu acho que já era um caminho que estávamos caminhando nele, né? Estávamos já percorrendo esse caminho de uma visibilidade maior, de um ano mais cheio, tanto de competição quanto de exposição nas mídias. Acho que isso já estava sendo desde o ano passado, talvez acho que o ano passado foi uma boa alavancada, esse ano a gente tinha alguns sinais aí de que seria um grande ano para o futebol feminino.
Eu acho que, assim, eu sou bem otimista, assim, eu acho que como a modalidade ainda não envolve, não se estabilizou, né, não se estabeleceu num ponto, acho que ela, do potencial que ela tem, eu creio que, assim, o prejuízo ainda não vai ser tão grande, eu acho que é uma modalidade que por ser nova, ser recente, e principalmente esse boom dela está sendo recente, eu acho que quando as coisas voltarem, a tendência é ela retomar da onde parou. Claro, algum prejuízo vai ter, porém eu confio muito de que o futebol feminino não vai dar passos para trás mais. Eu acho que é da onde estamos para frente. Falou passo para trás, sempre que a gente fala de futebol feminino, tem que lembrar que lá atrás, com o Luciano do Vale, né, no Show do Esporte, já tinha essas transmissões do futebol feminino, e o Luciano do Vale era o cara que brigava por todas as modalidades de forma igual, né, e já tinha, sempre que falar que é falta de espaço na mídia, não. Teve um grande período, depois houve aí um período de recesso, mas agora está voltando legal. Jonas, você conhece o trabalho que o Arismar realiza no Taubaté, futebol feminino taubatiano? Conheço muito bem, já visitei uma oportunidade, inclusive, quando eu ainda era técnico do Centro Olímpico, exatamente pela admiração e o respeito que eu sempre tive pela vanguarda aqui no futebol feminino no Vale do Paraíba, na minha opinião, uma das equipes de vanguarda. Até fui fazer uma visita numa ocasião, perguntar como era o projeto, como era conduzido, e assim, só confirmou o porquê de sucesso e porquê de uma estabilidade dentre os grandes de São Paulo, e agora galgando até entre talvez os 20, 25 aí do Brasil. O Taubaté se manteve durante tantos anos, então admiro muito o trabalho do Arismar, que herdou, porém, creio que desde que eu conheci, cresceu muito, desde que o Arismar Júnior assumiu a equipe, e é muito competente, então acompanho o trabalho dele há um bom tempo e sou fã, de verdade. Obrigado, João. Como é que é? Bom, primeiro agradecer o Jonas, né? Jonas é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Eu acho que eu vou falar uma fase rapidinho. Quando eu tive o primeiro contato com o Jonas, foi quando nós tivemos um momento em que o ônibus estragou, deu tudo que tinha que dar de errado na viagem, chegamos atrasado, e ele falou assim, nós íamos esperar o tempo que fosse possível. E acho que um ano depois eu pude retribuir a mesma gentileza e lealdade. Então acho que é isso que precisa no futebol, né? Não futebol na vida, né? Respeito, ética, lealdade. Eu acredito que a humanidade vai à frente disso. Obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, amigo. Tá certo. O Márcio Pindamonhangaba tem um trabalho voltado para o futebol feminino, né? No futsal, não no futebol de campo. Como é que é o trabalho de Pinda hoje, Márcio? Ô, João, a gente está com um projeto que ainda é novo, né, aqui em Pinda. Pinda, no cenário do futsal feminino, ele começou a se despontar em 2009, né, onde conquistou vários jogos regionais, jogos abertos, campeonatos da Federação Paulista. E depois que houve uma troca de gestão, Pindamonhangaba perdeu muito daí no esporte, e daí não houve mais um incentivo. Então nós ficamos aí pelo menos uns 6, 7 anos somente com o esporte aqui municipal mesmo, né? Na atual gestão agora, todas as modalidades estão tendo a oportunidade de voltar a ser forte dentro do cenário regional, inclusive estadual, e algumas modalidades até nacional, né? E o futsal feminino, ele voltou a crescer, né, a partir agora de um projeto novo que iniciou em 2017, com meninas de até 17, 18 anos, e aí a gente plantou uma ideia, a gente fez um planejamento onde em 3 anos a gente pudesse conquistar, colher os frutos, né, desse projeto novo que a gente deu o nome de Guerreiras Pinda Futsal. E graças a Deus, graças ao apoio, né, do pessoal
da Secretaria de Esportes, ao empenho das atletas, que a gente conseguiu manter um grupo, pelo menos uma base muito boa, né, nesses primeiros anos de projeto. E hoje a gente já colhe grandes frutos, né? O ano passado a gente foi campeão dos Jogos Regionais, campeão dos Jogos Abertos invicto, né? Fomos vice-campeão paulista, perdendo apenas para o Corinthians. Então é um trabalho que vem caminhando, ainda continua plantando. Eu falo que ele é novo porque ele está apenas no 3º ano, né? Mas que já tem tido muita visibilidade e muitas conquistas bem legais. A nossa prioridade aqui, João, é o trabalho com o Sub-20, né? Assim como o Jonas trabalha com a seleção Sub-20, a prioridade nossa aqui em Pinda é trabalhar com a base também, né? Nós temos Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Legal. Arismar, você tem hoje o time principal. Você tem jogadoras com a idade menores, 17, 18 anos aqui. Como é que é balanceado o seu time hoje? Essa é uma pergunta que desde o começo do ano eu tô falando, né? Eu tô respondendo. Porque o nosso trabalho é um trabalho que basicamente ele sobrevive das categorias de base, de formação de atleta, né? Então existem ciclos. Aí as pessoas me perguntam assim, a equipe tá forte? Aí eu falo assim, é um novo ciclo que se inicia, né? Então nós temos atletas que sobem da categoria sub-15, que já estão compondo os treinamentos junto com a equipe principal. Tem atleta 17 que subiu agora, que já nós não temos o sub-20, temos até o 17, que já está na categoria principal. É um novo ciclo que se inicia. E é um grupo bem eclético. Então nós temos uma menina mais nova, temos uma menina mais velha, de mais experiência no meio. Então é um grupo com bastante qualificação, desde das mais novas até algumas mais velhas, são atletas de confiança, que nos ajudam nesse trabalho, que sabem a forma que nós trabalhamos e que são importantes de todas as formas. Legal. Jonas, você consegue hoje, como técnico da seleção, evidentemente no trabalho nacional, trabalho macro, mas até pela sua ligação, não, né, mais direto com o Vale do Paraíba, ou de uma forma geral, consegue olhar o que está sendo feito no futebol de todo o país, na base do futebol feminino? Bom, a gente acompanha, não só eu, como toda a minha comissão técnica, nós acompanhamos assim, tudo que tá acontecendo em termos de base, o que não é muito, infelizmente, ainda. Propositalmente, nós montamos uma comissão onde nós temos, só não temos um profissional na região norte, mas temos um profissional na região nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, para a gente poder, exatamente para facilitar essas observações, né? Como a gente está na seleção sub-20, isso é uma questão de uma característica da modalidade, a maioria das atletas da sub-20 hoje em dia jogam na categoria adulta, né? E assim, apesar de, se for pensar num modelo do masculino, se você pensar como futebol, com a cabeça de futebol masculino, isso possa parecer um pouco incoerente, no feminino isso faz muito sentido. O Arismar está aqui, inclusive, para poder confirmar isso. Eu tenho certeza que nos últimos 5 anos ele teve muitas atletas com idade 20 que tinham muito impacto na equipe adulta, porque o mercado do futebol feminino ele ainda não é um mercado saturado, ele é ainda muito aberto, então se tem mais vagas em equipes do que atletas, digamos assim, de qualidade suficiente para se manter num nível alto. Então as meninas de muita qualidade que são mais novas tomam um espaço sem muito esforço, digamos assim, elas têm espaço tanto para jogar um campeonato brasileiro A1 e principalmente, com certeza, sobram para jogar o brasileiro A2, o que é fantástico para a gente como seleção brasileira ter esses campeonatos todos televisionados, transmitidos por streaming, no MyCujo, enfim, através das plataformas do Twitter e a forma que a CBF tem divulgado esses jogos. Então, além do contato que a gente faz com os clubes. Né? Jonas, a gente no futebol masculino, grandes jogadores, Ronaldinho, Casagrande, passaram pelo futsal.
como o Pinda tem um trabalho realizado no futsal, a possibilidade de jogadores de futsal migrarem para o futebol feminino, de forma futebol de campo? Veja, eu vejo o futsal como uma ferramenta fantástica de formação, principalmente nas primeiras da primeira fase de iniciação esportiva até em volta dos 13 anos, eu acho fantástico. Após isso, eu não acho que existe não é um fator limitador no âmbito nacional, porém no âmbito internacional eu vejo que e eu creio que a experiência no futebol de campo, quanto mais cedo ela ocorrer após a idade na segunda infância, após a puberdade, quanto mais cedo acontecer essa introdução no futebol de campo, em nível internacional, que é o que nós da seleção temos que buscar, isso tem um impacto importante. Talvez em âmbito nacional, aí eu já não vejo uma limitação. Eu acho que um atleta pode terminar sua formação, pode iniciar uma carreira profissional, por exemplo, no futsal, migrar para o campo, e eu acho que ela ainda pode jogar em alto nível no Brasil. Legal. Você observa isso no futsal, Márcio? Ô, João, é até interessante você fazer essa pergunta para o Jones, porque, inclusive, eu estava participando, né, como mero espectador de uma live que ele participou aí esses dias. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu fiz essa pergunta para ele. Você lembra, Jones, disso? Sim, eu lembro de ter respondido essa pergunta mesmo esses dias. E é justamente, João, porque eu penso que, pelo fato de nós termos atletas de altíssima qualidade técnica, sabe, muito habilidosas, atletas muito rápidas, num curto espaço, né, de tempo e espaço de quadra mesmo, eu creio que muitas delas, assim como no masculino já aconteceu, né, de se darem muito bem quando se migrarem para o campo, né? A gente vai lembrar lá atrás, não sei se vocês vão concordar comigo, né, de uma situação onde nós tivemos o Falcão, que foi jogar campo, que só não deu certo porque brecaram ele, né? Foi o problema com o Emerson Leão. Se não me engano, foi o Leão, né, ô João? Foi o Leão, Emerson Leão. Mas o pouco que ele jogou, ele praticamente deu show, né? Então, eu penso que há sim espaço, né, para as meninas de estarem no futsal e se darem bem, sim, no futebol de campo, por ser um futebol rápido, um futebol dinâmico, de curto espaço de tempo. Ela vai ter mais espaço para isso, vai ter mais tempo para pensar, né? Principalmente se é um atleta de velocidade, eu acho que se dá super bem nessa questão. Legal. Ô, Jonas, o Arismar pode confirmar, o ano passado eu tenho uma produtora também. Então, além de trabalhar nos jogos, eu tenho uma produtora. E trabalho com o Baicucho, Federação Paulista de Futebol. E eu fiquei muito contente de assistir em Taubaté um torneio de futebol da base feminino. O Arismar sabe desse evento, né? Foi um dia todo, jogos 20 por 20, com uma série de equipes. Eu acho que eu sou comentarista, né? Mas eu nunca trabalhei tanto, porque os jogos começaram exatamente às 8 da manhã e a gente estava narrando os jogos até às 5 da tarde. Então o Reinaldo Porto, que é o narrador, falou: João, deixa que eu narro sozinho. Ele falou a quantidade de jogos. Agora, eu vi muitas meninas, né? Inclusive a gente tem os gols, agora eu vou te mandar, Jonas, gols assim, jogadas bem trabalhadas, esquemas táticos, sabe? Eu achei muito interessante esse torneio, que você falou. Existe um trabalho que poderia ser melhor, mas já acontece, né? Sim, tem acontecido. Cada ano a gente vê mais locais, né? Mais localidades desenvolvendo o futebol feminino e de base. Mas em São Paulo temos um bom cenário em relação ao resto do Brasil, né? A gente, na verdade, é um cenário totalmente fora da realidade do Brasil, né? E é muito bom, claro, que isso seja desenvolvido, mas infelizmente ainda há muito que se caminhar em termos nacionais. E eu não tenho dúvida
de que as jogadoras, que as jogadoras de qualidade, que as jogadoras, como o exemplo o Márcio citou, do futsal, tem muita qualidade técnica e capacidade de tomada de decisão em curto espaço de tempo, e quanto isso é uma das valências que o futsal mais desenvolve, inclusive, né? A minha visão é que essas jogadoras, sim, podem migrar para o futebol de campo sem um grande prejuízo tático, né, e físico, porque as valências são um pouco diferentes, mas eu não vejo um grande prejuízo. Inclusive, quando eu era treinador do Esporte Clube do Recife, aí sim, um âmbito de disputa nacional, eu tinha muitas jogadoras que dividiam o futsal com o futebol de campo, jogavam pela universidade o futsal e jogavam com a gente no esporte, né, o futebol de campo. Legal. E você falasse um pouquinho, Osmar, desse trabalho de base, que você acompanhou os torneios, eu te encontrei e falou, João, estou feliz que o Taubaté vai ser sede desse evento, e foi um evento super legal, que a gente pôde ver de perto a base que é realizada pelo menos no estado de São Paulo, né, Osmar? Bom, acho que vou dar uma pincelada um pouquinho de tudo que os amigos falaram. Eu acredito que o momento do futebol feminino, ele é muito bom, e também sou otimista em acreditar que pós-pandemia vai continuar sendo. Nós estamos tendo a oportunidade, né, por ser uma modalidade relativamente nova, jovem, de não errar em algumas coisas, como o masculino talvez tenha errado em algum momento, talvez. Por exemplo, quando nós falamos agora de revelar atleta do futsal para o campo, nós esse ano começamos uma parceria com o trabalho do futsal daqui de Taubaté, porque nós entendemos que quando a atleta ela vai chegando no sub-17, ela não tem praticamente nenhuma vivência com o campo. E as atletas acabam se perdendo. Estourou a idade sub-17, essas meninas elas acabam se perdendo durante o caminho. Então nós sentamos, conversamos no final do ano passado, esse ano nós já iniciamos a nossa parceria, elas iam dividir essas meninas da base em dias no campo, em dias no futsal, iríamos respeitar, né, todo momento de competição delas lá e delas aqui, fazer tudo da melhor forma possível. Porque nós entendíamos que nós precisamos fazer uma parceria de melhor forma com o futsal, porque muitas atletas de muitas qualidades estavam sendo perdidas. E nós iniciamos esse trabalho porque também, tanto nós quanto o futsal, entendíamos que quanto antes fizéssemos essa parceria, quanto mais novas essas atletas começassem a vivenciar os dois, seria melhor tanto para o futsal quanto para o futebol de campo, né? E hoje nós conseguimos ver um futebol feminino, eu falo muito daqui de São Paulo, né? Não consigo falar como Jonas do âmbito nacional. Mas nós conseguimos ver aqui em São Paulo muito, muito bem organizado, tentando não errar da forma que se foi errado no passado, né? Hoje nós vemos categorias de base tentando já formar os seus atletas na base, se preparando talvez para o adulto, com modelos de jogo, modelos de treino, com propostas, né? E hoje nós vemos isso acontecendo, e tanto que nós tínhamos uma vontade enorme que era de sediar o festival do campeonato, o festival feito pela Federação Paulista aqui em Taubaté, porque já temos essas meninas iniciando e elas precisavam de vivência de competição, né? Embora sem nenhum tipo de cobrança por resultado, mas elas precisavam vivenciar. Jogo é jogo, treino é treino, elas precisavam viver disso. Então eu vejo o futebol feminino um grande momento, eu acredito que pós-pandemia vai continuar. Eu sei que o mundo não será mais o mesmo, né? O mundo será um mundo diferente. O futebol feminino também vai passar por algumas mudanças, mas dificuldade para o futebol feminino é coisa de sempre e isso não vai mudar. Nós vamos lidar com isso da melhor forma possível. E a ideia é justamente essa, formar, acreditar e trabalhar para que essas atletas possam ter o melhor futuro possível. Legal. Ô João, a gente vai passar para o Júnior falar com a gente também. Eu queria falar um pouquinho do trabalho que se desenvolve hoje no futsal, no futebol feminino, né, futebol de campo no Brasil. Como é que é esse trabalho? Como é que é dirigir essa seleção? Vocês têm uma ligação próxima com a seleção principal? É um trabalho realizado em conjunto? Como é que é o trabalho hoje? Bom, João, para a gente passar para vocês resumidamente, nós buscamos ter um trabalho bem integrado com a PIA, isso ela faz muito bem, a condução
desse trabalho totalmente conectado com as categorias de base, ela principalmente com a Sub-20, mas nós também muito com a Sub-17, né? Nós buscamos fazer um monitoramento constante das atletas elegíveis para Sub-20 que estão disputando contextos relativamente importantes no Brasil, e mantemos esse monitoramento sempre atualizado dessas atletas elegíveis, né? Consideramos muito o aspecto competitivo e a vivência competitiva das atletas para fazermos nossas convocações. Eu acho que isso é algo que se após 5 convocações as pessoas podem ver que é uma característica do nosso trabalho. Bom, os treinamentos são por pouco tempo, são poucas convocações, poucos dias, com poucas horas de campo, geralmente, porque você tem que ter um controle de carga muito minucioso. É importante, o máximo possível, entregar esses atletas de volta aos clubes em plena condição física. É importante, você quando faz uma convocação, geralmente são 5, 6 dias para você entrar em campo para jogar oficialmente pela seleção brasileira. Você perder alguém por lesão é muito complicado, então geralmente é pouco tempo dentro do campo, mas com muita qualidade, muita intensidade, essa é a busca, e muito trabalho fora do campo, viu, João? A gente abusa, a gente explora muito todos os recursos que estão ao nosso alcance, através da uma integração constante com todo mundo da comissão técnica, que tem uma participação fundamental, e as atletas trabalham muito fora do campo também. Então, estudam o jogo, ensaiam as propostas, criam em cima do nosso modelo de jogo, né? Então, interferem diretamente na forma de jogar. Então, a gente vai tentando construir uma seleção que seja que tenha atletas que não obedeçam exatamente o que o treinador fala, mas que elas coloquem em prática o que elas acreditam, né, de uma forma conectada umas às outras e conectada e com a cara do nosso trabalho. Legal. Márcio, quer fazer uma pergunta, alguma colocação aí ao Jonas? Olha, eu acho até interessante, João, porque com certeza tem atletas que devem estar assistindo essa live, se não ao vivo, vão poder estar vendo depois, né, acredito. E talvez o Jonas possa esclarecer algumas situações de muitas meninas que têm sonho, né, de vestir a camisa de uma seleção brasileira. Ô Jonas, as atletas quando vão para a seleção brasileira, né, elas têm um valor fixo, de acordo com cada atleta ou não? Todas recebem por bicho? Como que funciona essa questão depois que a atleta é convocado, Jonas? As atletas todas recebem na seleção, né, tirando o que é termos de direito de imagem, e isso tem um valor que difere muito entre as categorias, tanto masculino para feminino e dentro das idades, né, as diárias são pagas, né, então a cada dia servido na seleção brasileira. E então as atletas recebem essas diárias que são todas iguais, não tem, e inclusive são muito parecidas com as diárias recebidas pelos jogadores do profissional, da principal masculina. É só uma questão de honrar ali os dias servidos à seleção brasileira. O que é de direito de imagem, o que envolve patrocinadores, é claro que aí há uma diferença bem grande, mas as meninas são contempladas com uma diária por dia que serviu à seleção. Legal. Aproveita a oportunidade aí, alguma colocação aí ao nosso Jonas? Bom, eu acho que eu conheço de fora, externamente, um pouco da dificuldade que o Jonas deve enfrentar, principalmente quando a gente fala de calendário de convocação. Ele fala principalmente sobre o controle de carga, porque nós temos um ano muito cheio,
com muitas competições, e nós temos muita dificuldade de fazer esse controle de carga, e quando o atleta sai daqui, ela, né, acredito que chega lá para eles têm essa responsabilidade de manter também. Mas eu lembro, Jonas, que no passado existia uma espécie de convocações, o atleta ia, passaria 15 dias, exemplo, treinando. Eu sei que isso é inviável no momento, porque está no meio de competições, mas você acredita que com mais tempo, com um planejamento mais adequado, isso possa voltar a acontecer? Eu acredito que, né, isso é tão importante para as atletas, que abre um leque, né, maior para que possa observar mais atletas, e também para vocês que possam, talvez, trabalhar um pouco mais de tempo com elas. Acredito que com um pouco mais de adaptação nesse calendário, a gente consiga chegar nisso ou não? Vamos lá, Arismar. Eu acho que a resposta não é nem um extremo nem outro. Não seria nem sim, com certeza. Aquele trabalho onde às vezes se passava um ano só treinando, fazia 10 convocações de 15 dias treinando, eu não gostaria de retomar, porque eu acho que não é tão produtivo você apenas treinar, né? Isso é a mesma coisa numa pré-temporada, você entrar no campeonato, estrear no campeonato sem ter feito um amistoso, né? Digamos assim. Treino é treino, jogo é jogo. É importante. Jogo é treino, treino é jogo. Eu acho que nem só isso, mas assim, vivenciar, o que você está querendo dizer é isso, vivenciar a experiência do jogo, isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo, essa forma que nós estamos encontrando agora, que é uma dificuldade grande em convocar fora, sem atrapalhar o período competitivo dos clubes, sem interferir no período competitivo dos clubes. Como já falamos, as meninas da Sub-20 todas jogam na categoria profissional, então elas estão jogando o brasileiro A1, a grande maioria, uma ou outra joga na Europa, uma ou outra joga na A2. Mas assim, e aí nós tivemos uma convocação para treinamento. As outras 4 convocações foram para jogar, vestir a amarelinha e entrar em campo. Essas convocações, né, com certeza, assim, a gente não pode entrar em campo para testar. Brasil é Brasil. A gente tem que ser muito assertivo, tem que buscar trazer jogadoras que estão num ponto competitivo muito afiado, muito aguçado. Mas, então, também eu acho pesado. Eu gostaria de ter mais experimentos também e fazer algumas convocações com uma abertura um pouco maior, trazer mais atletas, ter uma divisão um pouco maior do elenco ali para a gente poder conhecer um pouquinho de perto algumas atletas mais. Então, acho que seria um meio termo, Arismar. Talvez umas 4 convocações para treinamento no ano, porém eu não troco também essas 4 convocações que a gente já teve para jogar, porque jogar é maravilhoso e o crescimento que se tem quando se entra em campo para jogar não tem preço. Tenho certeza disso. Mas... Só rapidinho dar uma passadinha aqui para internautas, né, que é a razão da live. Oi. Só passar rapidinho pelos nossos convidados aqui. Mandar uma boa noite para o Lenilson Reginaldo Salgado. Boa noite, João, Arismar, Márcio e Jonas. Gostaria de saber do Jonas, né? Já foi falado, mas bem rapidinho, amigos, porque o Falcão não deu certo no futebol de campo. Então, Jonas, falar rapidinho do Falcão. Você lembra do Falcão jogando futebol, Jonas? Eu lembro bem. Eu acho que ele teve um bloqueio importante lá dentro do clube internamente, né? Com relação, principalmente, ao Emerson Leão. É claro que a gente não sabe os bastidores, não sabe como foi tudo ali dentro, mas eu acho que talvez com outro treinador ele teria tido uma continuidade maior, sim. Legal. O Rodrigo Monteiro, você conhece muito bem, professor Monteiro, né? Mandando um abraço a todos, só fera na live, um abraço. Então, todos mandem um abraço aí pro Monteiro. Certo? Um abraço aí, Monteiro. Abraço, Monteirinho. Legal. O Alexandre Castro, que é o professor Biro aqui de Pinda. Boa noite, amigos. O Márcio, meu ex-aluno, e hoje um excelente profissional de futsal. Manda um abraço pro professor Biro aí, ó. Fala, Birão. Aquele abraço, fera. Boa, garoto. Legal. Quero mandar um abraço pro meu amigo das lives que a gente faz aqui no Taubaté, o Éder Tânio, né? É um craque do Taubaté, lateral direito do Taubaté, do São Paulo, sempre com a gente aí. Um abraço ao Éder Tânio, para a gente convidar também o professor Biro para participar de uma live com a gente, com certeza. Quero mandar um abraço para o Vitor Macedo, o Vitor da Mobiliária, filho da Babi, meu amigo Vitor, obrigado pela participação na live aqui também. A Maria Lilson Guimarães, boa noite a todos aqui.
certo? E aproveitar aqui que o Eder Tani perguntou assim, para perguntar para o Jonas se o doutor Marco Aurélio continua no futebol feminino. Continua? Continua, não, o coordenador de seleções. Acho que deve ter trabalhado com ele no São Paulo, né? O doutor Marco Sim, Aurélio sim. continua firme, é isso? Continua firme como coordenador de seleções da CBF. Tá certo. Quero mandar um abraço também à minha Simone Braça, que também tem feito umas lives super top, hein, Simone? Obrigado pela audiência, para parabenizar a escolha dos convidados e aqui a minha pessoa também. Muito obrigado, Simone. Vamos lá, Marcos, vamos lá. Eu só pegar um gancho que o João estava falando, que realmente acontece de termos muitas atletas de 20, 19 anos, 18, que jogam a competição na categoria adulta, né? Ô, Jonas, e na seleção, eu não conheço bem a idade das meninas, mas tem atletas, por exemplo, que hoje jogam na seleção principal e não passaram pela seleção sub-20, ou tem atletas também da sub-20 que também foi convocada atualmente para a seleção principal? Temos muitas que já fizeram alguma convocação, já participaram de alguma convocação para a principal, mas frequentemente, de uma forma mais estável, com mais continuidade, na 20 não temos ninguém que faz que está nas duas seleções. E o oposto, eu não sei dizer assim com muita precisão, porque tem um fluxo grande de jogadoras na seleção principal, ainda mais depois que a Pia assumiu, aos poucos ela foi realizando algumas mudanças, ela primeiro fez algumas convocações muito parecidas com a que a gente viu na Copa do Mundo, depois foi trazendo algumas mudanças e aos poucos vem mudando. Então eu não sei te dizer se todas elas passaram pela seleção de base. Eu tenho certeza que a maioria sim, mas eu não sei se todas passaram ou não. A Bia Vaz continua lá como... dizer? Sim, a Bia Vaz, grande professora Bia Vaz, além de ter sido uma excelente atleta, agora faz um trabalho muito legal dessa integração, essa passagem de bastão da comissão anterior para a Pia, ela faz isso muito bem, uma pessoa maravilhosa, continua lá sim, como braço direito da Pia. Ô, João, a Bia Vaz que eu referi ao Jonas, ela foi atleta nossa aqui em Pinda. Legal, muito legal. Isso foi quando, Márcio? Cara, foi logo quando acho que eu comecei com o futsal. Foi acho que em 2002, 2003. Ela estava no auge da carreira dela do futsal, cara. Jogava demais. Aí migrou para o campo, né? Se deu muito bem, foi jogar fora, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos. E chegou à seleção e hoje está lá trilhando o caminho lá como auxiliar da seleção principal. Não sei se a Bia está ouvindo. Um grande abraço aí para a Bia. Legal. Aliás, tem uma pergunta em comum, né? Certo, os três, né? Ô, Jonas, o que te levou, o que te fez caminhar para o futebol feminino? Eu gostaria de passar essa pergunta para o professor Arismar. Bom, meu pai começou o projeto Taubaté Futebol Feminino em 1997, aqui no campo do União, em Taubaté. E naquela época eu já via a correria dele, o idealismo dele, e dentro do possível eu até ajudei ele. Fui roupeiro um período com 16 anos ainda, no outro eu ajudei a treinar as goleiras. Aí eu fui fazer faculdade, e já era atleta, era do Júnior, era Júnior ainda. Fui fazer faculdade, comecei a dar aula em escola. Numa das minhas aulas de janela, as meninas perguntaram: professor, você não queria treinar a gente? Eu falei assim, nos meus períodos de janela, podemos fazer. E comecei a montar um timinho lá na escola de futsal, e comecei a trabalhar, comecei a pegar o gosto. Quando eu vi, eu já estava com os meus fins de semana levando as meninas para jogar no Sesc, e depois fui competir em Pinda. Quando eu vi um monte de menina novinha, jogando no meio de meninas adultas e jogando bem, eu falei assim, aí surgiu a proposta. Meu pai já era do Taubaté nessa época, ele falou assim, vem comigo, você já está nessa área. Isso aí eu comecei há 13 anos atrás, 14 anos atrás, por aí, e estou lá até hoje. E hoje o meu planejamento de carreira é para o futebol feminino.
Me perguntaram muitas vezes se eu gostaria de ir para o masculino, tive proposta, mas sempre foi falado que o meu planejamento de carreira é para o futebol feminino. Nele pretendo desenvolver junto com a modalidade e me sinto muito bem, muito à vontade de trabalhar com as meninas. E hoje eu vejo meninas minhas, atletas minhas, se formando em faculdade, possivelmente vão trabalhar futuramente em comissões técnicas e espero que junto comigo também. E aí é uma paixão que a gente acaba desenvolvendo e acaba ficando. Márcio, quer falar alguma coisa também, Márcio? O que te colocou no caminho do futebol feminino? Foi também engraçado. Até então eu nunca tinha visto um jogo de futebol feminino, futsal feminino, né? E 98, acho que em 98, eu vi o primeiro jogo de futsal e fiquei encantado, cara, com uma menina, uma loirinha, daquele de Moreira César mesmo. Fiquei encantado de ver menina fazer aquilo com a bola. Eu falei, caracas, meu, tem que montar um time para mim, esse negócio é muito legal, né? É muito desafiador, porque moleque já nasce jogando bola, né? E eu era catequista de Crisma, né? E aí nós tínhamos um grupo muito atuante dentro da catequese e tínhamos várias meninas. Aí começamos a fazer um treino de uma vez por semana numa escola aberta aqui do bairro com as meninas da catequese. Rapaz, o negócio deu tão certo que no ano seguinte foi campeão municipal, aí daqui a pouco era campeão regional, aí o negócio cresceu, né? Aí foi a época onde a Bia Vaz veio para jogar para a gente, criei gosto pela categoria, pela modalidade. Hoje, assim como o Alismar Júnior, eu não troco trabalhar assim de alto rendimento feminino pelo masculino, embora eu trabalhe com o masculino na iniciação esportiva, né, com alunos de 6 a 17 anos, mas a parte de alto rendimento, de treinamento, trabalhar com as meninas, para mim, é mais desafiador, né? Que eu sempre penso da seguinte maneira, que para o homem é muito mais fácil ele criar situações em cima da vivência que ele já traz desde criança com bola. Para a menina é mais difícil. Então eu sinto que muitas vezes, inclusive essa foto, nossa, muito legal essa foto que vocês colocaram aí, essa aí é a Paloma. A Paloma começou a jogar comigo com 7 anos de idade, num projeto aí na prefeitura de Taubaté, inclusive, né? Projeto Quadra Viva. Conheci a Paloma com 7 aninhos, começou a jogar e se tornou uma grande jogadora, uma excelente atleta. E hoje, João, hoje ela é auxiliar técnica aqui na equipe de Pina Legal. Olha que bacana, né? Muito legal isso. Legal. Muito boa história. Deixei o Jonas por último, Jonas. Você era o primeiro, ficou por último. E a sua história? O que te levou para o futebol feminino? Eu acho que a minha história ela é menos romântica do que a do professor Elismar, que é uma história de família, uma coisa muito profundo isso, é muito singelo, né? Porque, na verdade, assim, eu não tinha certeza nem se eu trabalharia como treinador de futebol quando eu saí de Pinda para ir estudar esporte lá na Universidade de São Paulo. Eu gostava de esporte, eu queria estar no meio esportivo, mas eu não tinha certeza se era o futebol. E o feminino foi a segunda porta que me abriu. Primeiro foi o futebol universitário, masculino, e depois o Centro Olímpico com futebol de alto rendimento, de base, né, feminino. E assim, é muito cativante, cara. É apaixonante trabalhar com o futebol feminino, porque é muita verdade envolvida, é um nível de envolvimento, comprometimento, e isso, essa dignidade que elas põem, e as pessoas que costumam estar envolvidas, a dignidade que elas executam os trabalhos de futebol feminino, para onde você vai sempre tem um pioneiro, alguém que levou aquilo nas costas, que fez aquele projeto levantar. Todo lugar que você conhece de futebol feminino sempre tem uma história muito marcante, porque é uma modalidade que traz isso. E me apaixonei pela modalidade e segui trilhando aí, né? Assim como o Alismar citou também, já tive algumas oportunidades de mudança de categoria para ir para o masculino ou algo assim, mas
mas nunca quis sair do futebol feminino, pelo contrário, cada vez mais envolvido, cada vez mais por dentro. Aí, essa foto lá em Manaus, os campeões brasileiros sub-20 em 2016, uma equipe fantástica, uma equipe sub-20 que a gente jogou as competições adultas naquele ano. E aí, com o Sport Clube do Recife sendo campeão pernambucano, depois de 7 anos, sem o título, entramos no nosso primeiro ano lá, conseguimos o título, fantástico também. Aí a Copa do Nordeste, foi a primeira edição da Copa do Nordeste, fomos campeões, maravilhoso também. Boas lembranças. E esse é o nosso primeiro título com a seleção, que foi a primeira fase da Liga Sul-Americana na Argentina. Também 5 dias de treinamento na nossa primeira convocação. E já pudemos vivenciar essa competição lá. Foi muito legal. Legal. Aí a gente mostra, né, realmente o trabalho que é realizado pelo futebol feminino, e a ideia, né, com essas lives é propagar, falar mais do futebol feminino, abrir esse espaço, né? Como é que você vê aí, como é que se passa pelo futebol feminino, essa mudança de Olimpíadas, situação toda, como é que você vê? E qual é a posição do futebol brasileiro em relação à Olimpíada? Eu acho que isso não foi tão... Não há um malefício em termos de modalidade, ou talvez em desempenho da equipe. Acho que a equipe estava num gatilho bom aí com a Pia, veio de uma boa sequência de jogos, agora fez... As últimas 3 partidas foram na Europa, jogos de altíssimo nível, e enfrentou muito bem os seus adversários. Eu acho que isso deu uma quebrada, vai ter que retomar algumas coisas, talvez haja uma necessidade de mudança de atletas, né? É um elenco um pouco mais velho, né? Com uma média de idade mais elevada. Talvez não também, que a cada ano a formiga joga melhor, né? Então, assim, eu acho que é mais na questão da descontinuidade da equipe em si, mas não necessariamente em termos do futebol feminino em si. Eu acho que o Brasil vai se encaixar de novo, eu acho que vai fazer uma grande Olimpíada. Legal. Arismar, em relação ao trabalho aqui no Vale do Paraíba, a gente também tentou um contato com o São José dos Campos, que tem o futebol feminino, disputa o Campeonato Brasileiro, mas em relação à programação, eu que acompanho mais diretamente Série A1, A2 e A3 futebol paulista, futebol masculino, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Renato Calheiro Bastos, falou que o campeonato termina dentro do campo. Nós estamos esperando isso faz um mês e meio, e tem que esperar mesmo. No feminino não tinha nem começado, né? Nem começaram os campeonatos. O que você imagina daqui para frente? Bom, eu falei, é um momento que nós temos que ter, né, que nem você falou, tem que ter paciência para que possamos agir da melhor forma. Nós tivemos um encontro na Federação Paulista, onde o presidente Reinaldo e a Aline Pellegrino, tivemos a grata notícia que o Campeonato Paulista ele vai acontecer, né? E isso é muito importante para o futebol feminino paulista, para que não haja essa descontinuidade. Pelo que eu vi, todas as equipes vêm se preparando muito bem para isso, e nós não somos diferentes. Estamos trabalhando muito, né? Cada um na sua casa, mas estamos trabalhando muito para que possamos fazer nesse Campeonato Paulista o melhor possível e conseguir o objetivo que é de voltar a competir no Campeonato Brasileiro. A história vai apertar um pouquinho o calendário, mas as competições acontecerão no segundo semestre, é isso? Sim, a ideia é que aconteça. Houve alguns cenários possíveis, mas houve também a confirmação que vai acontecer o Campeonato Paulista. É claro que isso aí vai gerar várias situações, né? Principalmente de planejamento, de contrato, etc. e tal, mas da mesma forma que tudo está sendo flexível, eu acredito que a gente acaba se readequando a essa nova realidade. Mas vai acontecer sim, eu acredito que vai ser uma edição que vai surpreender também, porque toda vez que nós passamos por uma grande dificuldade, depois vem um grande resultado, né? Então, nós acreditamos também que vai ser um ano muito importante dentro do campo. Tá certo. Tem um detalhe interessante, vocês podem falar aqui, é que, independente de quando vá ser retomado o futebol, uma coisa vai ser certa, vai ser em 2020 sem torcida, né? Vai ser um aspecto diferente, sempre trabalhou muito para se levar o torcedor. Lá nos anos do Luciano do Vale, o futebol feminino era preliminar
no masculino, estádios lotados e tal, e a gente vai ter que aprender a trabalhar com os estádios vazios. Vai ser um fator novo, né, Jonas? É um fator novo, só vivenciamos isso em termos de punição a clubes, né, em situações de estádio vazio, mas eu acho que é um mal necessário, sinceramente. Eu acho que é melhor ter sem torcida, sem público, do que não ter, com certeza. O Márcio está acostumado a convocar o torcedor para ir na quadra, lotar o ginásio. O joguinho agora a quadra vazia, né, Márcio? Verdade, João. Você vê que aqui, todo jogo nosso, o ginásio do Itabaú aqui em casa é lotado, né? Dos dois lados da arquibancada. Vai ser uma pena, mas se necessário, né? A gente vai seguir aí as ordens da OMS, mas eu espero que pelo menos as competições aconteçam, né? Agora no segundo semestre. Inclusive, nós já tínhamos começado uma competição, João. A Liga Nacional Sub-20, ela já estava acontecendo, né? Nós participamos da etapa com sede em São Carlos, na qual nós conquistamos a classificação para a fase final da competição, ganhando todos os jogos e muito bem. Só que na semana seguinte, aí veio a quarentena, parou a competição. Nós iríamos sediar aqui agora em junho essa fase final da Liga Nacional, né, com equipes de vários estados. Porém, não sei como vai ficar essa questão agora da Liga, né? E nós tínhamos mais 4 competições planejadas para esse ano, né? Ontem mesmo a gente recebeu um boletim informativo da Secretaria Estadual de Esportes, que também era uma incógnita, né? Se esse ano iria fazer os jogos regionais, os jogos abertos ou não. A princípio vai ser realizado os jogos regionais, talvez num outro formato, eles estão estudando como fazer, né? E isso em outubro, e os jogos abertos, por enquanto, está mantido para Sorocaba em dezembro, né? Além disso, tem a competição da Federação Paulista, que o ano passado nós fomos vice-campeões. A promessa é que pode acontecer a partir da segunda quinzena de agosto. E também a Copa Paulista do Interior, na categoria adulto, né, que a gente joga com o Sub-20, seria outra competição também que a gente estava programado aí para participar, né? No âmbito mais nacional, João, eu vou até puxar um pouco a sardinha agora também para o lado do futsal, a nossa modalidade aqui. A gente vê também aí uma grande alavancada, né, do ano passado em relação aos últimos anos, com a visibilidade do futsal feminino na TV, né, principalmente aí através do Sport TV, da Band, né, onde também transmitiu jogos ao vivo em grandes jogos, né, da Copa América, do Mundial. Então, a gente também vê uma ascensão legal do futsal feminino, embora eu ache ainda que seja muito pouco, né? Legal. Na verdade, eu tenho um projeto e pretendo trabalhar o projeto esse ano, né? Na sequência, a gente está acostumado a fazer muitos jogos profissionais, mas a ideia era agora, com essa ascensão das redes sociais, que propagou e muito mais, quem sabe fazer jogos, não só jogos para o Maicus, para a federação, mas jogos, né, digamos assim, jogos municipais, tentar levar as transmissões também para esses jogos. Evidentemente que tem que ter patrocínio e tal, mas agora acho que o Jonas, mais do que eu, pode falar o seguinte, né, Jonas? Você que trabalha com futebol a nível nacional, a internet veio para ficar, né, Jonas? Nossa, veio demais para ficar, transformou a modalidade, acho que é o caminho total, é o caminho, né? Acho que brigar em TV aberta, ou aquele anonimato da TV fechada que ninguém vê, sabe? Eu acho que é muito mais o caminho da internet, a saída para uma exposição da modalidade, para concentração de investimento, com certeza veio para ficar, João. Amigo, concorda, Elismar? Com certeza, nós temos 2 momentos, né? Depois que apareceram os streams, né? Ficou muito mais versátil. Hoje nós conseguimos ver pessoas do mundo inteiro, e o mundo inteiro nos vê. Eu acredito que
mais agora nesse momento, né, que muitas pessoas estão se familiarizando mais com a internet agora. Nós vimos um grande movimento. Hoje eu vejo minha mãe, que não mexia, hoje já começa a mexer muito mais, então eu vejo muitas outras pessoas da mesma forma, assim. Então eu acredito que, mesmo com os estádios vazios, agora é o momento de que as pessoas vão para a internet, elas vão ver, vão acompanhar mais, e quando tiver liberado, nós vamos matar a saudade de ver o pessoal lá na arquibancada gritando. Se Deus quiser. Estou vendo agora até torcida virtual, né? Estão criando torcida virtual, colocando alguns bonecos, alguns cones na arquibancada para o jogador conseguir ter uma motivação diferente em relação aos jogos, né? É tudo diferente agora acontecendo aí, mas é muito legal, faz parte de se adaptar a isso aí. Ô, Jonas, em relação a calendário, você falou que o calendário é espremido, tem 5 dias para jogar e tal. Independente do que aconteceu, como que é o trabalho da seleção brasileira hoje no futebol feminino? Você já falou que é interligado, que há esse contato com o futebol, com o time principal, mas tem um calendário legal, que é seguido, que é executado? Você acha que está no caminho certo? Bom, nós tínhamos. Eu não sei exatamente como vai ser daqui para frente, porém, nós vivenciamos nesses 6 meses aí, de 6, 7 meses de seleção brasileira, vivenciamos um calendário até bem cheio em termos de competição para as seleções, né? Competições amistosas, né? Isso não havia no passado. Disputamos a primeira fase da Liga Sub-20, a segunda fase da Liga Sub-20, a Nike Friendlies, que foi um torneio que a gente enfrentou os Estados Unidos 2 vezes, e a França, lá na Flórida, e o Sul-Americano, que estava, né, acontecendo e teve que ser interrompido. Então, eu acho que, em termos de calendário, estava muito interessante. Eu acho que o retorno, né, depois tem que se completar a última fase do Sul-Americano, que conta com Brasil, Uruguai, Colômbia e a Venezuela, né? Essas 4 equipes têm que finalizar o Sul-Americano. A previsão é julho, porém isso é mais um desejo do que qualquer coisa, é um desejo de terminar essa competição em julho. Com certeza os estádios estarão vazios, né? Vai ser de portões fechados, e eu não sei nem se dizer onde será, porque na Argentina, que é onde está acontecendo o Sul-Americano, os aeroportos estão totalmente bloqueados, né? Então, provavelmente será em outro lugar. E o Mundial foi confirmado, né, João? Então, o Mundial Sub-20 foi confirmado para janeiro, dia 20 de janeiro inicia, vai ser na Costa Rica e no Panamá. Esperamos muito que uma das 2 vagas seja nossa, para que a gente consiga completar esse calendário. Então, provavelmente, se acontecer o Sul-Americano em julho, como se espera, teremos ainda julho até mais ou menos dezembro para nossa preparação para a Copa do Mundo Sub-20. A gente fala muito aí da formiga interminável, né? Você que trabalha hoje com a formação, né? Que as meninas estão chegando no profissional, você consegue ver realmente novos talentos pintando o futebol que possam ocupar, não podemos falar de Marta, mas de Cristiane, desse time todo que tem aí na seleção brasileira? Você vê novas jogadoras com potencial chegando? Vejo sim. Eu acho que nossa modalidade está cada vez mais forte. Está cada vez mais forte. Não é uma equipe mais, não é como anos, 15, 20 anos atrás, 15, 10 anos, até 10 anos atrás, você via uma equipe muito boa, uma outra muito boa, concentração total das jogadoras que são acima da média naquelas equipes, e um desnível muito grande para as outras. Hoje em dia você vê muitas equipes de boa qualidade, cada vez mais disputa no mercado para quem tem mais condições de manter as jogadoras. O Brasil cada vez mais formando e cada vez colocando as jogadoras mais jovens para competir. O Brasileiro Sub-18 foi fantástico ano passado, fantástico. Esse ano teve em dezembro tivemos o Brasileiro, as ligas de desenvolvimento, Sub-16, Sub-14, e a cada ano um passinho para frente. Então, eu acho que o Brasil tem potencial para substituir a altura, por mais mitos, por mais incríveis lendas que sejam a Formiga, a Marta, Cris, entre outras.
eu confio muito que a nova geração vai vir também e vai vir para fazer grandes coisas. Na mesma proporção, Arismar, você vê novos jogadores surgindo aqui no Vale do Paraíba, na região, que possam dar continuidade ao trabalho do futebol feminino aqui no Vale do Paraíba? Não só dar continuidade no trabalho aqui, mas eu tenho certeza que em breve, logo, esses atletas estarão chegando para o Jonas, né? É uma nova geração que vem chegando. Como eu disse, nós estamos tendo a oportunidade de não errar como foi errado no passado. Essa nova geração que o Jonas cita, de competitividade, das equipes mais igualadas, é fruto desse trabalho que vem acontecendo. Então, o que o Jonas falou é muito sensato. Quando você vinha, a equipe, você chegava a jogar com equipes que tinha 10 jogadores da seleção brasileira naquela equipe. Hoje você já vê uma competitividade dentro do campo das atletas que, por mais que elas não sejam de seleção brasileira, não estejam na seleção brasileira, elas estão competindo com as atletas que estão lá e no nível muito alto. Então é muito claro ver isso dentro do campo, mas isso também é fruto daquilo que acontece fora dele. Eu vejo comissões técnicas mais preparadas, trabalhos mais planejados, e eu acredito que não só o Vale do Paraíba, mas daqui vai sair muito para a seleção brasileira de base, e acredito na adulta também com o tempo. Arismar, eu de forma especial, ano passado eu acompanhei 2 jogos do Taubaté em alto nível com o São Paulo, né? Sim, São Paulo, uma excelente equipe, nós felizes, né, de estar vivenciando esse momento com pessoas da grandeza, né, que é a equipe do São Paulo, entre outras equipes que nós jogamos também. Eu acredito que todas, se eu fosse tirar alguma, eu não tiraria nenhuma. Todas, um grande respeito dentro do campo, um nível de competição muito bom, técnico, tático. Nós estamos vivendo um momento ímpar, inédito, que após esse momento acredito que vai continuar crescendo. Tá certo. Márcio, que recado você dá para as suas atletas que não estão vindo a live agora ao vivo, vão acompanhar depois, estão conversando com o Jonas, com o Arismar, 2 grandes batalhadores do futebol feminino? Pelo que eles estão falando aí, tem espaço para muita gente chegar, né, Márcio? Com certeza, né, João? Apesar de que hoje elas definiram estar na quadra, estar no futsal, mas eu sempre falo para elas, né, que nunca é tarde para você buscar os seus sonhos, né? O que a gente faz, todo esse trabalho, é tudo voltado para elas mesmas, é voltado para o crescimento dela, para a formação da cidadania, para serem boas pessoas. Se não conseguirem conquistar aquilo dentro do esporte que elas almejam, que profissionalmente elas sigam a carreira delas, eu acho que o esporte ele é bonito e dá essa oportunidade justamente em cima disso, sabe, João? E eu acredito que as atletas que têm passado aqui com a gente têm alcançado sucesso, né? Por exemplo, o ano passado, da equipe que se desfez, 50% da equipe que se desfez o ano passado, porque estavam estourando a idade de sub-20, todas foram bem encaminhadas, né? Nós temos atletas que estão jogando, por exemplo, na equipe Cianorte, que foi campeã adulta da Libertadores o ano passado, campeã da Recopa, né? Justamente contra a Leoas da Serra. Temos atletas que foi para a equipe Celemaster uruguaiana do Rio Grande do Sul, que é uma excelente equipe. Temos atleta que foi para a Espanha e está jogando na Espanha futsal. Então, elas estão sendo bem encaminhadas, estão conquistando, alcançando os objetivos dela, porque elas acreditam, né? Então, é a mesma coisa que eu sempre falo para as atletas que aqui estão hoje, né? Hoje, graças a Deus, o trabalho que a gente está fazendo tem certa visibilidade dentro do futsal, e é uma vitrine para elas e que elas sempre procurem fazer o melhor. Inclusive nessa época de pandemia, né? Elas treinam 2 vezes diariamente, 2 vezes por dia, todos os dias estão treinando, treinamento acompanhado, né? Sempre por um profissional, treinam com bola também, inclusive, nas suas casas, mas fazem um trabalho. E aí fica principalmente o futuro nas mãos delas, né? O que a gente puder estar contribuindo, ajudando para abrir portas, aconselhando, a gente está aí. Mas o caminho quem trilha realmente são as próprias atletas. Legal. Ô Jonas, você acha então que trabalhos como o do Márcio, do Arismar, são fundamentais para o crescimento do futebol feminino? Claro, claro, sem dúvida. Na verdade, todos os âmbitos são importantes, todas as esferas da modalidade são importantes, assim, são imprescindíveis. Não existe uma modalidade, aquela dos sonhos, aquela que a gente quer, aquela que a gente espera, aquela que todo mundo idealiza, não existe sem as diferentes
esferas do desenvolvimento. Não existe seleção sem clube, não existe clube sem projeto, não existe projeto sem prefeituras, não existe prefeitura se não tiver a escolinha, e todos têm um papel importante quando você pensa em modalidade. Então, assim, o trabalho deles vai ser de fomento, vai ser a construção de boas cidadãs, vai ser a construção de boas atletas. Naturalmente, o Arismar aqui, em termos, representando clubes de futebol de campo, assim, o desenvolvimento da modalidade vai trazer cada vez atletas com mais qualidade para competir nos clubes, né? E isso vai ter efeito e impacto na seleção brasileira, não tem como. Vai aparecer mais jogadora cada vez mais, vai ficar mais competitivo, vai aparecer talento. Então, isso é fundamental, o trabalho amplo. Temos 2 representantes aqui, mas de todos que estão aí lutando, né? Todos que estão lutando pela modalidade é muito importante. Legal, já demos aí mais de 1 hora de live, e o segredo da nossa live aqui é passar logo para que as pessoas queiram mais, outro dia, outra oportunidade. Márcio, suas considerações aí para o Jonas. Olha, eu só tenho a parabenizar o trabalho do Jonas, que eu estou conhecendo agora através das lives, tenho acompanhado várias lives, né? E por incrível que pareça, ele é daqui de Pinda, né, Jonas? Você é de Pinda? Sou. Rapaz, eu não sei como eu não te conhecia, né? Porque a gente já está no mundo do esporte aqui há tanto tempo, no meio da comunicação também, né, João? Às vezes eu invado um pouquinho a sua praia. Nada, que isso, tamo junto. Parabenizar aí o Jonas pelo trabalho. É um orgulho, como cidadão de Pindamonhangaba, ter um representante da nossa cidade, da nossa região aí na seleção brasileira, no topo, né, da carreira, acredito, de um treinador, de um professor. Só tenho a desejar muito sucesso para você, que Deus abençoe todo o seu trabalho, que te ilumine, para que você possa aí, através, né, dessa bênção de Deus, poder fazer suas escolhas certas, fazer o trabalho correto, para que a nossa seleção possa dar muitos frutos, não só no sub-20, como lá na frente, na categoria principal também. E é só isso, parabéns mesmo, parabéns pelo trabalho do Arismar, né, que a gente também acompanha, não estou assim no estádio dia a dia, mas a gente acompanha as notícias, né, é um batalhador, é um guerreiro também, assim como o pai. Eu nem sei se o seu pai não está mais no ramo, ou Júnior? É o nosso coordenador técnico, ele que é o responsável por trás daquela... Um abraço, tamo junto. Pai, a gente há muito tempo aí trabalhou junto na secretaria. Desejo para você também muito sucesso, Elinor, né? E que cada vez mais você possa levar o nome da nossa região aqui, com o nome de Taubaté, aí filtrando nas grandes equipes aí do cenário do estado, do cenário nacional. E é isso, que o futebol feminino, que o futsal feminino cresça cada vez mais, né, com o trabalho que vocês fazem, com o trabalho que tantos outros anônimos, muitos, inclusive, voluntários, né, para trabalhar com o futebol, com o futsal feminino. E agradecer ao espaço, João, porque são espaços como esse que você propicia essa oportunidade para todos nós falarmos do futebol, falarmos do futsal feminino, que é muito legal. Então, parabéns pela iniciativa, eu só agradeço aí e um grande abraço. Valeu, Márcio, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Para registrar aí que seu pai está bem, coração novo, né? Tá bem, ele operou, ele tinha um problema de arritmia, foi protelando, com medo de operar, depois que operou, vive falando, devia ter feito antes, tá com o coração novinho, nunca mais teve mais nada, tá show de bola. Ô, João. Legal, Oi. João, só para falar uma coisa que eu não podia deixar de falar, que hoje eu estou muito feliz, cara. A gente tava, as meninas, o nosso time jogou, e mesmo em quarentena, em pandemia, nosso time jogou de ontem para hoje. O jogo começou às 17 horas de ontem e terminou às 16 horas de hoje. E através de um jogo virtual, através da internet, né, que a gente estava falando aí, uma competição do Campeonato Brasileiro que nós entramos através do Instagram. Inclusive a Laís aí participou, votou no nosso time. Queria agradecer a Laís aí por ter contribuído aí com a gente. E hoje saiu o resultado às 17 horas e nós ganhamos o primeiro jogo contra um time de BH, time de Belo Horizonte,
Tivemos aí quase 1.300 votos. Eu queria agradecer a todo mundo aí que votou e fez com que o nosso time ganhasse o primeiro jogo do campeonato virtual, João. Obrigado. Valeu, parabéns, grande abraço. É o mundo virtual aí, nós estamos aprendendo a conviver com ele. Asmar, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Fica à vontade para as considerações finais. E um abraço para o Jonas aí. Eu sou amigo do Jonas, mas sou muito amigo do pai do Jonas, né? O Diogo, que é um grande parceiro. Fala aí, Asmar. João, bom, começar pelo Márcio. O Márcio, há muito tempo acompanho pelas redes sociais, vejo o belo trabalho que faz. Gostaria até que nós pudéssemos conversar pessoalmente. Eu acho que tem muito para poder aprender um com o outro, desenvolver muita coisa para a nossa região aqui. Parabéns, Márcio. Eu realmente admiro muito o seu trabalho. E o Jonas é um cara que eu conheço há muito tempo. Obrigado, Ismar. O Jonas é um cara que eu conheço há muito tempo. E conheço o Jonas há muito tempo e eu fico feliz de ver aonde o Jonas está chegando e eu tenho certeza que vai além. É jovem, muito promissor. Eu acredito que teve um ano muito diferente, né, Jonas? Quando teve aquele golpe onde o Sport Recife acabou do nada, e depois logo foi premiado pelo belo trabalho que faz, foi premiado com a seleção brasileira. A seleção brasileira sub-20 está em boas mãos. Então eu fico feliz de saber que pessoas boas estão caminhando bem e que nós só temos a ganhar com isso. Grande abraço a todos e espero em breve estar com vocês novamente. Deus quiser. Queria agradecer aqui também ao Onofre, claro, só feras, parabéns a todos pelo trabalho realizado com as equipes de futebol e futsal feminino. Lenilson, Reginaldo Salgado, João, lindas histórias dos três. Gostaria de saber se tem muita vaidade entre as meninas e como lidam com isso. Como sobrou o Jonas aqui, tem muita vaidade aí no futebol feminino? Como é que é? Tem natural, né? Elas têm, mas acho que no masculino também tem, acho que jogador, né, da geração também, jogador é um perfil todo particular, né, então tem vaidade, mas tá tudo bem, a gente lida isso respeitando e cada um aceitando do jeito que cada um acho que é a melhor forma. E aproveitar o gancho do professor Márcio, assim, infelizmente eu saí de Pinda cedo, acho que, e nunca trabalhei em Pinda com o esporte, então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas do esporte de Pinda, né, apesar de amar a Pinda, né, e quem não ama Pinda, né, quem é de Pinda é muito apaixonado pela cidade, mas admiro, tento acompanhar o máximo possível a nossa cidade e o que faz, o que está fazendo o esporte na nossa cidade. E a sua família mora aqui, Jonas? Mora, meu pai mora em Pinda, e acho que nesse momento, meu pai e os enteados dele, com a esposa, meus irmãos, nós já todos nos espalhamos por aí. Então, quando você vier você está convocado a visitar aqui a gente, nossa Secretaria de Esporte, trabalho, marca com a gente, hein? Não passa batida. Vai ser um prazer, uma honra enorme. Nossa, faço isso com muito prazer. Inclusive, quando terminar aqui, já vamos trocar nossos telefones aí, com certeza, para a gente estreitar cada vez mais o nosso elo e poder, né, todo mundo se ajudar da forma que for possível para a nossa modalidade. Um prazer, Márcio, te conhecer. Obrigado pelas palavras e parabéns pelo trabalho que está fazendo aí em Pinda, do futsal feminino, transformando vidas. Isso é incrível. Valeu. Eu queria aproveitar, antes de encerrar o programa, destacar o seguinte, né, que eu sempre trabalhei com jornalismo e agora a gente está abrindo o site para falar de esportes. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, que curtam a página, conheçam a página, um detalhe interessante. A gente está abrindo uma coluna para que coloque fotos antigas de esporte, quando o Asmar começou, os jogadores que já passaram por Pinda, não sei se tem foto do Jonas aí, na infância aqui em Pindamonhangaba também, mas a gente está à disposição para que a gente possa criar uma galeria, para que as pessoas possam conhecer e ver fotos aí de todas as modalidades. Vocês estão convidados a participar com a gente aí, tá bom? Legal, João. Legal. E só deixar um abraço ao Orismar, né? Agradecer ele por tudo que ele faz pela modalidade no Vale e no Brasil. Você é um dos maiores
O Taubaté é um dos maiores clubes do Brasil do futebol feminino e é muito pelo teu pai e por você. Vocês são incríveis e, para não delongar muito aí, vocês são dos maiores do Brasil. Só isso que eu te digo. Obrigado. Obrigadão. É um grande prazer ouvir isso de vocês. Aonde hoje, Jonas? Pois não, desculpa, João. Eu tô no Rio. São Paulo? Rio, né? Tô no Rio. Tá certo. Tá joia. Jonas, a gente nem fala direto, né? Falar, desliga pro Jonas, fala, não, beleza, pode deixar, vamos ver o melhor horário. Sempre, eu sinto que se é para falar de futebol feminino, está à disposição. Já esteve conosco lá no restaurante em Taubaté, né? Quando nós fizemos o programa Esporte de Primeira com o Reinaldo Curto, que o Arismar também já esteve participando de uma live do professor Monteiro, e agora está aqui com a gente. E vai ser um prazer sempre poder falar com você. Sei que quando passar a quarentena aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas pelo que eu entendi do Márcio, do Arismar, inclusive o Arismar, a gente pode fazer uma próxima live, vendo também atletas, né? Jogadoras para que participem com a gente também. Eu abri hoje para os dirigentes, né? Mas as meninas também podem participar, que vai ser muito legal. Beleza? Com certeza, com certeza. Ô, João, tem um print aí da live ou não? Tem sim, vou te mandar, tá bom? Beleza. Fechou? Valeu, gente. Obrigado, um abraço a vocês aí. Estamos sempre à disposição do futebol feminino. Ótima noite a todos. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, um abraço.